A entidade desse vídeo também é conhecido como o Fugitivo. Ele é um dos principais vilões da Fundação SCP. É um ser da classe Keter e uma entidade onipresente que vive na consciência de todos os seres humanos e mata qualquer um que saiba disso, ou seja, qualquer um que saiba que ele existe, já era. É a divindade adorada pela chamada Quinta Igreja, tendo o nome dado por eles de Estrela do Mar Cósmica. No começo acreditavam que o SCP não estava realmente vivo, mas ele era uma força da natureza ou um vírus que se espalhava pelas mentes humanas e que fazia isso por simplesmente ser da sua natureza. Mas um dia, a criatura entrou em contato com um homem chamado Marion Wheeler, mostrando que não tinha apenas sabedoria divina, mas também muito inteligente e estratégico e que tinha um ego gigantesco. Foi divertido infectar as mentes das pessoas, tirando-lhes a personalidade e o livre-arbítrio, transformando-as em marionetes estúpidas e até mesmo matando cada uma delas. Ele realmente tinha uma confiança grande até demais. Acreditava que nada que a divisão antimemética fizesse iria prejudicar ele, pois com paciência suficiente, ele uma hora ou outra voltaria e dominaria toda a humanidade junto com a realidade. O SCP destruiu a vida de Marion, ficou atormentando ele, zombando das tentativas da divisão antimemética de pará-lo. Um dos únicos pontos fracos do SCP era a SCP-2747. Ele tinha medo dela, já que era um ser muito mais poderoso do que ele, e ele nunca desejava bater de frente com ela. Uma coisa importante para os que não sabem, e para não ficarem perdidos no meio da história, é sobre a divisão antimemética. Meme ou anti-meme não tem nada a ver com os memes engraçados da internet, mas na verdade são criaturas, itens, informações que não podem ser espalhados para o público. É aí que entra a divisão antimemética com os amnésicos, que são drogas que prejudicam a memória da pessoa ou fazem ela perder completamente as lembranças. O SCP é muito violento e perigoso. Ele é gigante, ocupando todo o universo, sendo um amontoado de memes, um conjunto de vários pensamentos e conhecimentos, onde conceitos vivos se alimentam de conceitos menores, para aumentar seus poderes se juntando com a realidade. Ele é como uma ameaça que pode prejudicar um nível infinito de dimensões e universos, o que significa que ele é capaz de ameaçar universos e a própria realidade. O 3125 é responsável pela criação da maioria, se não todas as anomalias meméticas e antimeméticas, como por exemplo SCP-1425, 033 e o 5340. As mentes humanas não têm nada para se proteger contra a entidade. As pessoas que tomaram conhecimento dele se tornaram incapazes de criar ideias normais e se tornaram escravos do SCP. Como se não fosse o bastante, ele pode infectar a mente de alienígenas e também de outros monstros poderosos e SCPs, com o propósito de fundir todo o conhecimento possível. A sorte é que ele ainda não está totalmente presente na realidade, mas se um dia ele conseguir se tornar totalmente presente aqui, não vai demorar nem 12 horas, provavelmente apenas 4 horas para substituir todo o pensamento humano, levando a humanidade a um cenário de fim da consciência humana. Coisas como civilização, cultura, sociedade e família deixarão de existir. Qualquer pessoa que conheça a verdadeira forma do 3125 é capaz de ser detectada pela criatura, o que faz a entidade atacar no mesmo momento. O ataque tem o efeito de apagar todo o conhecimento da pessoa sobre ele e sobre a sua intenção de destruir a realidade, permitindo que ele se torne indetectável de novo. A equipe da fundação, que ficar sabendo sobre ele pode escapar do seu ataque se logo em seguida tomar um amnésico e ter uma perca de memória. Isso se torna um pouco irônico, já que o único lugar onde ele deveria estar, mas não está, é na sua própria câmara de contenção. O único lugar seguro para as pessoas saberem sobre ele, já que a sua cela de contenção é feita de restos de um SCP, que de alguma forma deixava aquele lugar seguro. Um homem tentou criar um contra-meme que destruiria o 3125, mas o processo de criação de um meme tão poderoso exigiria uma quantidade incrível de recursos e de tempo. Então, o Conselho O5 pensou em matar toda a raça humana para neutralizar a entidade, já que ele só poderia habitar em mentes humanas, mas isso foi negado pelo homem, que acreditava que esse era o caminho errado. O SCP parece ser se não o mais poderoso dos deuses do universo, já que a Fundação não conseguiu destruir ele usando até mesmo o SCP-6659.
que basicamente é uma arma que foi projetada pela própria Fundação para destruir até mesmo deuses. Ela é tão poderosa que conseguiu acabar com o Rei Escarlate, mas não conseguiu destruir o 3125, além de usarem vários outros SCPs poderosos contra ele, mas nada adiantou. Pela sua natureza de ser um meme e viver na mente das pessoas, ele não tem uma aparência real, porque pode mudar de forma à vontade quando aparece como alucinações para suas vítimas infectadas. Uma vez, ele tomou a forma de um cadáver montado num monstro gigante que possuía várias garras e pernas de animais, mas algumas raras pessoas que foram capazes de ver a forma verdadeira dele disseram que ele era como uma estrela do mar com um único olho no centro. Mas isso obviamente é mentira, já que a forma real da entidade é na verdade uma mão desencarnada, com dedos apontados em 5 direções diferentes e possuindo uma boca no centro que lembra uma estrela do mar. No início existiu uma religião chamada de quintistas. Eles sabiam muito sobre a entidade e muitas das vezes pareciam até adorar ela. Uma das ideologias do quintismo é que o livre-arbítrio é ruim e que as pessoas deveriam ter suas personalidades assimiladas com a entidade. Mas é exatamente isso que o SCP faz com suas vítimas. Ele possui elas e tira a personalidade e o livre-arbítrio delas, o que fortalece sua ligação com essa religião anômala. Mais tarde, descobriram que os quintistas não eram apenas pessoas que adoravam a criatura por vontade própria, mas na verdade foram os primeiros infectados por ela. O SCP-3125 acredita ser o único Deus verdadeiro de toda a humanidade, enquanto vê as outras divindades criadas por humanos como inferiores a ele. É sugerido que o 3125 é a mesma criatura chamada de SCP-001, da proposta de Kalinin, que está no site da Fundação, e como resultado ele via os humanos como fantoches da sua adoração.